Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Dentro para Fora. Hoje nós vamos ter uma conversa franca e corajosa. Nós vamos falar sobre competição entre mulheres. E para essa conversa eu tenho uma pessoa muito especial aqui conosco, mas antes de apresentá-la, eu quero fazer um convite especial para você. Você já se inscreveu no nosso canal? Você já curtiu? Aproveita, curte e se inscreva agora. E para essa conversa, eu recebo uma mulher maravilhosa. Ela é escritora, mentora de mulheres. Shana, seja muito bem-vinda ao estúdio de Dentro para Fora. É uma alegria tê-la aqui conosco. Obrigada, Mirtes. Eu que agradeço o convite. Espero que nós possamos bater um papo bem gostoso desse tema que é tão importante hoje em dia, né? É uma verdade, né? Como é importante a gente tratar esse assunto, que ele é velado entre as mulheres. É trazer à tona para que a gente possa desvendá-lo. Não é verdade, Shana? Verdade. Desvendar esse assunto e tratar ele com leveza, porém com a seriedade que ele precisa. Shana, como você percebe, como se manifesta essa competição velada? Porque muitas vezes é um silêncio, né? Nos ambientes, isso acaba acontecendo tanto no mundo secular como em igrejas. Como você percebe que isso se manifesta? Mirtes, a competição ela sempre existiu no mundo, né? Desde o do tempo da pré-história, a competição faz parte hoje do nosso contexto. Então, e ela é, por um lado, saudável, né? Nós temos competições, por exemplo, de times de futebol, nós temos competições de médicos e pesquisadores que estão em busca de cura de doenças, em busca de remédios. Então, a competição, ela sempre existiu. Ela faz parte do nosso mundo. Nós não podemos ignorar isso. Ela existe. Porém, ela acontece, como você falou, no mercado de trabalho, nas instituições, até dentro das famílias. Essa É competição verdade. acontece. É E verdade. agora ela também alcança o mundo digital. A competição no mundo digital hoje também é algo que tem aí se mostrado, até de certa maneira, muito hostil com as pessoas. Então, a competição, ela sempre existiu. O que cabe a nós mulheres? Entendermos esse processo da competição e nos posicionarmos quanto a isso, ou como competidoras, ou como mulheres que nos apoiam, que se fortalecem, que estão juntas em prol de um bem maior. Shana, você acredita que isso tem uma raiz cultural? Você acredita nisso? Ou você acredita que isso é um sistema? O que você acredita que a forma como isso acontece? Aqui eu percebo essas duas questões muito fortes. As questões históricas e culturais, porque a competição, né, vem desde dos tempos antigos até hoje, na pós-modernidade. Então, realmente, essa questão. Antigamente, a mulher trabalhava em casa, né? E só os maridos trabalhavam fora. Porém, elas também trabalhavam em casa, né? Esse trabalho silencioso da mulher em casa, ele é muito importante. Depois desse tempo em que as mulheres saíram ao mercado de trabalho, isso escancarou mais um pouco essas questões culturais. E também hoje a gente tem aí a busca, né, pelos mesmos salários do homem e da mulher. Nós temos hoje assim essa busca no mercado de trabalho, dessa equidade salarial, dos cargos. É muito importante. Então tem sim essa raiz cultural e histórica. Porém, também tem essa raiz que é para cada um, é de dentro, de como cada um foi criado, dos seus modos, das suas famílias, como cada família trata isso, porque a gente até percebe muita competição, às vezes, entre os irmãos. Depois chega, essa competição vai para outras esferas, como as instituições, as igrejas. Então, quando a mulher ela não sabe de que maneira que ela trata essa competição, como ela se porta nesse meio competitivo, isso faz toda a diferença. Porque não tem como a gente, Mirtz, dizer que a competição vai acabar. Shana, você acredita que também pode fazer parte dessa competição as inseguranças pessoais? Com certeza. Eu acredito que
quanto menos uma mulher entende o seu chamado e o seu propósito, mais propício está o ambiente para que torne ela competitiva. Porque às vezes a mulher não é competitiva, mas o ambiente a torna competitiva. Então é muito importante que as mulheres entendam a sua identidade, qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, quem elas são, que papéis elas exercem. E aí, conforme as mulheres vão entendendo a sua identidade no Senhor, vão se firmando, vão entendendo para que elas estão nesse mundo, esse ambiente pode até ser hostil, esse ambiente pode até ser competitivo, mas elas começam a entender como se posicionar. E esse posicionamento da mulher nesse ambiente é que faz toda a diferença, Mirtz. Você já percebeu esses efeitos? Você já foi alvo desses efeitos de competição, tanto no mercado secular como dentro de igreja? Sim, acho que todo mundo já passou por isso, né? Quem nunca? Eu tô te colocando em saia justa, né, amiga? Quem nunca, né? E eu acho que em algum momento eu também já fui quem competiu. Olha, Também. Hoje eu consigo, nessa caminhada pessoal e profissional, ver que em algum momento eu já competi com muitas pessoas. Porém, hoje eu entendo que essa competição, ela, para nós mulheres, ela não traz nenhum benefício. você me falou que competição é saudável. Concordo com você. A competição é saudável. Mas até que ponto ela não é mais saudável? Ela não é mais saudável quando eu quero, para mim, um lugar que não é meu. Quando eu quero, para mim, algo que é de outra pessoa. E aí, essas pessoas que têm essa visão de eu quero para mim aquilo que a fulana tem, ela não entendeu o chamado dela e o propósito dela. Ela está equivocada. Então, ela começa a agir numa competição para ter aquilo, para ter ocupar aquele lugar, para desenvolver aquele papel que não é dela. E muitas vezes essas competições são veladas. Você entra no ambiente, você percebe, aquilo é gélido. Você já passou por isso? Com certeza. Sem ninguém falar nada. Simplesmente o sentimento de sentir. Como que é isso? A mulher, quando ela tem esse entendimento de quem ela é, esse posicionamento, conforme o lugar que ela chega, ela atrai atenção para ela. Não precisa nem ser por conta da roupa. Eu acho que essa questão do que a mulher carrega mesmo, quando ela chega num ambiente, as pessoas sentem, ela muda a atmosfera do ambiente, né? E aí a gente percebe que em alguns momentos, muitas mulheres se fecham e não dão espaço. Por quê? Porque você tem essa presença, você carrega isso, você sabe quem você é. E aí fica uma situação difícil, né? A gente tem algumas opções. Tem lugares que dá para você entrar e sair tranquilamente, dando um oi, um tchauzinho, né? Até outro dia. Mas tem lugares, né? Por exemplo, o trabalho. Você tem que ir todo dia. Você não pode, né? Dizer, não venho mais. Né? Então, olhar essas situações, perceber essa atmosfera e pensar em estratégias, principalmente no mercado de trabalho, em instituições que nós não podemos nos ausentar dali, pedir, acho que, muita orientação para o Espírito Santo, para Deus, que nos mostre, nos revele como sair dessas situações. Nós estamos tendo uma conversa muito franca aqui. É claro que você se sinta à vontade de responder ou não, mas você já sentiu essa competição em mesas que você sentiu? Mesas próximas, de amigas mais próximas. Você já percebeu isso? É um desafio, sim, falar desse tema, mas nós precisamos, né? Mulheres corajosas precisam de conversas corajosas. Sim, verdade. Principalmente no âmbito das amizades entre as mulheres, há uma concorrência, né? Uma concorrência sobre como está seu cabelo, é uma concorrência sobre o que você tem feito, para onde foi sua viagem. Amizades verdadeiras, eu entendo que são amizades que nos fortalecem, que nos firmam. É um momento ainda mais para nós, mulheres,
40 mais, a gente não tem milhares de amigos. É verdade. Cada vez menos. Conforme a idade avança, nossos amigos diminuem. E os amigos verdadeiros, as amigas, elas nos servem para nos apoiar, nos incentivar. Eu tenho um grupo aí de 7 mulheres que nós caminhamos juntas e de vez em quando nós precisamos ter conversas corajosas. Não é fácil, né? Não é fácil. Nós temos muitas questões que nós precisamos com aquela amiga sentar e falar. Eu não gostei, né? Algum tempo atrás, precisei fazer essa conversa com uma amiga e falei para ela, eu não gostei. Eu me senti como um balde de água fria que você jogou em mim. E terminamos aquela conversa, foi uma conversa difícil. Ela falou, olha, eu não queria de maneira nenhuma fazer isso, e eu entendo, mas eu também consegui entender qual era a posição dela naquele momento, a partir de que perspectiva ela estava falando comigo. E fui para casa, chorei, porque a gente chora, precisa desabafar, mas também precisa daí fazer uma reflexão e uma autocrítica. O que nós vivemos? O que daquilo foi importante? O que daquilo era verdade? O que daquilo eu vou descartar? Porque nós não precisamos, como mulheres, aceitar e acatar tudo que os outros falam, sejam nossas amigas, seja a sociedade. Nós precisamos ter esse filtro. O que disso é bom para mim e o que disso não é? E quando não é, a gente precisa dizer não, até aqui só, daqui para cá não vai mais. Xana, e como lidar com isso? Você teve uma situação, um embate que a pessoa falou declaradamente para você e a intenção dela, a meu ver, a meu entendimento, era uma intenção louvável, né? Porém, aquelas veladas, aquela que você entra no ambiente, você percebe os olhares, você percebe as portas fechadas. Como que você lida com isso? Tem 2 cenários, Mertz. Quando a gente chega e consegue estabelecer ali uma nova atmosfera, vai fazendo outras conexões, é algo que você consegue quebrar. Porém, em alguns espaços, nenhuma ação sua vai demandar essa troca de modo como as pessoas estão fazendo. Então, cabe daí a cada uma ter a maturidade, a sabedoria de entender que aquela mesa não é mais para você, né? De que aquele espaço não te cabe mais, porque nesse tempo que nós temos, algumas coisas não cabem mais. A gente não precisa sentar sempre com as mesmas pessoas, nas mesmas mesas. E quando a gente começa a ter esse entendimento que aquele espaço não nos cabe mais, cabe a cada uma de nós ter essa sabedoria de dizer, puxa, agora, nesse momento, eu vou para outra fase, eu vou mudar de fase, eu vou avançar, porque realmente são coisas importantes que nós temos que fazer, ter essa sabedoria, essas leituras. Nós não podemos nos encaixar onde a gente não cabe mais. Às vezes Deus quer nos mandar para outro lugar e nós estamos ali, lutando para entrar naquela caixinha. É verdade, Xana. Eu recentemente tive uma situação muito diferente do costumeiro. O Espírito Santo me deu 2 cenários de uma situação de uma mesa. De uma folha caindo no inverno, uma folha caindo no chão. Ele falou para mim assim, como você quer se retirar desse ambiente? Com uma folha caindo ou com uma árvore caindo. Então, muitas vezes, como você falou, a gente teima em ficar num lugar onde já não nos cabe mais. E quando a gente teima nesse lugar, geralmente ele termina como uma árvore caindo estrondosamente. Não é verdade? Quantas vezes a gente já teimou em ficar num lugar e não saiu, simplesmente se levantou e saiu, ou porque o ambiente não cabia mais. E isso faz parte, como mulheres, nós precisamos entender que isso faz parte da nossa vida. Nós vamos sentar em mesa, nós vamos nos levantar em mesa, nós vamos ter ambientes de trabalho, mas a questão é como nós podemos nos posicionar nesses ambientes, muitas vezes ambientes que deveriam ser acolhedores e não são. Qual é a postura correta que eu poderia ter, a seu ver,
para que possa trazer leveza numa situação dessas? Boa pergunta, Mertz. A leveza está muito na forma como nós nos posicionamos. Porque quando acontece uma situação dessa, conforme nós nos posicionamos, nós temos o entendimento daquilo, a gente pode participar, pode estar. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que, como a maioria das pessoas, não é unanimidade. Tem muita gente que gosta e tem muita gente que não gosta. Sim. Né? E a gente faz o quê com quem não gosta da gente? A gente não vira as costas e pronto, né? Acho que a educação, o respeito, saber se portar naquele espaço de forma adequada, mas sem querer forçar uma barra, sem querer trazer algo que não está pronto para aquilo. Isso é muito importante, quando a gente entende esse lugar, entende essas mesas e a gente traz esse posicionamento de sabedoria enquanto mulher. Aqui eu vou ser a Xana, eu vou ser educada, eu vou ser respeitosa, porém não é uma mesa que eu quero para mim. Porém não são pessoas que eu quero que estejam comigo ao meu redor. E tudo bem. E muitas vezes é naquele momento. E quem sabe lá na frente você pode voltar. A gente precisa atender não só a questão desta situação de comportamento, mas entender o nosso momento também. Assim como você falou. Quando nós entendemos o nosso momento, fazer essa leitura de dentro para fora. Será que posso? Será que é meu tempo de sentar nessa mesa? Isso também é importante. Você não acha fazer essas perguntas? Certamente, Mertz. Esse momento de reflexão da mulher com os espaços que ela ocupa e com os papéis que ela desempenha é fundamental. Nós estamos numa vida corrida, trabalhamos, casa, filho, muitas estudam, porém, pouco nós conseguimos parar e fazer essa análise. E a gente vai vivendo no automático. E aí, quando algumas situações nos espremem e essas caras fechadas, esse silêncio velado vem fazendo parte de onde nós estamos, a gente precisa parar, repensar, sentar à mesa com o Senhor, pedir direção e direcionamento e perceber que em alguns momentos aquilo não nos cabe mais, né? A própria palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Então, quais são os tempos que você tem vivido? Né? Quais são os desafios que estão à tua frente agora? E a gente não precisa, onde nós estamos, nós não precisamos criar situações de competição. A partir do momento em que nós sabemos quem somos, o nosso propósito e para que nós somos chamadas. Isso nos faz sair de armadilhas perigosas. Olha que interessante você falando nisso. E quais ferramentas que você falaria para uma mulher que de repente pergunta, mas como que eu poderia saber essas circunstâncias? Saber o momento de me levantar, saber o momento de me posicionar, de buscar essas ajudas. Tem alguma ferramenta que ela poderia usar? O que você diria para ela? Ferramentas nós sempre temos, né? A primeira delas é a busca na palavra do Senhor sobre o que fazer com aquilo, né? Por exemplo, se acontece isso no ambiente de trabalho, muitas mulheres não podem no outro dia pedir a conta e ir embora. Verdade. Como é que vai fazer, Como né? que vai fazer? Precisa pagar as contas, né? Precisam criar os filhos. Então, precisa pensar, o que eu vou fazer aqui em que eu posso me resguardar a minha identidade, o meu profissionalismo, de uma maneira sábia, em que eu não vou prejudicar ninguém, mas eu também não vou deixar que me prejudique. Lembrei agora de uma situação, né? Como a gente vai evoluindo, sendo transformadas com o tempo. Fazem 22 anos que eu me formei. E no dia que eu recebi o convite, nós estávamos num almoço em família, e eu fui levar o convite para minha avó e para os tios que estavam nesse almoço. E quando eu cheguei com o convite, nem sei se ainda hoje os convites são aqueles calhamaços, né, que a gente tinha antigamente. Acho que é tudo digital hoje. E aí, peguei aquele convite e entreguei na mão da minha avó. E a minha prima estava junto.
entreguei na mão da minha avó. A minha avó olhou, ficou feliz, eu compartilhei da minha alegria. A minha prima pegou o convite da mão da minha avó e jogou na mesa. E falou, o meu é o próximo. Naquela época, eu não falei nada, mas eu fiquei extremamente chateada com aquela situação. Se fosse hoje, sabe o que eu faria, Mirtz? Eu pegaria de novo o convite da mesa, entregaria para minha avó novamente, falaria, avó, este é o momento em que nós vamos celebrar a minha conquista. Prima, quando chegar a tua hora, nós vamos estar todos lá, vibrando por você. Então, são tempos e formas como nós nos posicionamos, dependendo do que as pessoas fazem para nós. Nós podemos realmente virar as costas e ir embora, nós podemos ser sábias, nós também precisamos entender, será que o que a gente vai falar ou fazer, a outra pessoa está preparada para receber? Boa pergunta. É uma boa pergunta para se fazer. Porque muitas vezes nós queremos que a pessoa mude, nós queremos colocar a nossa situação, mas a pessoa não vai mudar. A pessoa não quer sair daquele contexto, daquela situação, então não adianta. Então, como ferramentas, é importante que nós consigamos fazer essa análise da situação, entender qual é o nosso papel e sempre buscar no Senhor. Porque se Deus te direcionar para sair, saia. Mas se Deus te falar para ficar, você vai ter que ficar. E também procurar conselheiras, pessoas que você sabe que vão ter esse tempo com você, poder olhar essa situação sem um julgamento. Sem o julgamento da situação, do que você está passando, mas poder olhar esse contexto fora e dizer, olha, eu que estou fora disso, percebo essa situação, você pode fazer assim. E nada como uma boa noite de sono, né? Dá tempo ao tempo, um sono um bom conselheiro também. É verdade. Antigamente, minha mãe sempre dizia para mim, à noite nunca se toma decisões sérias. Tem uma situação à noite, resolva de manhã. Quantas situações sérias a gente vê acontecendo lá e se desfazendo na noite? Quantas coisas nós vemos acontecer sem se consultar ao travesseiro? Como é importante essa consulta ao travesseiro. Não é verdade? Xana, nós estamos caminhando para o final. O que você falaria para essa mulher que está nos assistindo e, de repente, ela está passando por uma situação de uma competição velada, silenciosa? Ah, Mirth, se conselho fosse bom, já diz o ditado, ninguém dava, vendia, né? Olha só! Maravilhosa essa resposta, adoro! Mas vamos instrumentalizar as mulheres. Acho que esse podcast traz essa toada, né? Sempre que a gente vê e escuta, sempre tem algo novo em que nós aprendemos, em que nós trazemos um momento de reflexão, e esse hoje não ia ser diferente. Mas eu adorei a resposta. Mas para as mulheres, a primeira coisa realmente é sempre pedir orientação para o Senhor, pedir que Ele direcione, ter esse tempo de devocional com o Senhor, ter um tempo com Ele e pedir orientação. Também vale a pena estar com mulheres que realmente se importem conosco. Vou dar um exemplo aqui, Mirtz. Nós duas somos confeiteiras. Fazemos o mesmo bolo. Nós temos um... Porém, eu não preciso falar para as pessoas, olha, não compre o bolo da Mirtz, compre o meu. Por quê? Porque as pessoas vão se conectar com a Mirtz, vão gostar do jeito que ela faz a entrega, vão gostar do jeito que ela fala no WhatsApp, vão gostar mais do pós-venda dela. Outras vão dizer, não, eu prefiro comprar um bolo com a Xana, porque ela é mais objetiva, porque ela é mais direta. E isso não é rivalidade. É isso, eu poder entender que quando eu tenho um produto, né, um bolo, seja lá qual for, eu pego esse produto e eu digo para o meu cliente, olha, esse é bom, mas se você quiser, compra com a Mirtz. O dela também é excelente. Nós não precisamos competir, nós precisamos fortalecer essas mulheres no ecossistema. Então, a minha ferramenta, o conselho que eu daria para essas mulheres é: procurem outras mesas, outras conexões, estejam em outros ambientes, conversem com outras pessoas. Porque se aquele espaço ele acabou ficando hostil,
aquele espaço, ele não te cabe mais, e você tem a direção, a liberação para sair de lá, procure outras mesas, procure outras mulheres, procure clubes de leitura, procure cafés, né? Nós temos Curitiba aí fervilhando de evento para mulheres, temos, graças a Deus, não fica sozinha hoje essa mulher, mas procure, saia, crie novas conexões, traga novas pessoas, oxigênio o pensamento. E lembre-se que o que acontece conosco, nós temos duas formas para resolver isso. Ou impulsivamente, ou pensando sobre aquilo. Porque muitas vezes o que fazem conosco não diz respeito a nós. É verdade. Diz respeito ao outro. É verdade. Mas o que nós fazemos com isso? Eu me permito sempre, quando a situação é muito grave, sentar, chorar, só que eu tenho tempo. Eu falo, é 2 dias que isso eu vou ficar braba, sentida e chorosa por isso. No terceiro, bola para frente. Porque senão isso vai nos trazendo também ansiedade, angústia, amargura, coisas que nós não precisamos e não queremos. Então, que as mulheres possam procurar mulheres que as incentive, que as impulsione. O céu está aí, não cabe só uma estrela lá, cabe todas nós juntas lá. Xana, muito obrigada pela tua entrega, pela tua verdade e pela tua coragem de falar um assunto que muitas vezes é velado, é deixado de lado, mas que acontece todos os dias. Isso acontece. Isso, de fato, isso acontece. Muito obrigada pela tua entrega. Eu que agradeço, Mirtes. Foi uma honra estar com você nesse podcast. Obrigada, minha querida. E você que ficou conosco até aqui, eu vou pedir para você compartilhar esse episódio com outras mulheres que precisam ouvir sobre esses assuntos, sobre a forma de conduzir uma situação que, de repente, num ambiente que você está, acaba sendo inserida. Quero te convidar a compartilhar, a curtir e se inscrever nesse canal. Nós nos vemos no próximo episódio. Até mais!